Liturgia do dia 30 de junho de 2023. Memória dos santos protomártires da Igreja de Roma. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Abrão tinha 99 anos de idade quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Deus disse ainda a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança que devereis observar, aliança entre mim e vós, e tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Deus disse também a Abraão: Quanto à tua mulher, Sarai, já não a chamarás Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e também dela te farei um filho. Vou abençoá-la e ela será mãe de nações, e reis de povos dela sairão. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e pôs-se a rir, dizendo consigo mesmo: Será que um homem de 100 anos vai ter um filho, e que aos 90 anos Sara vai dar à luz? E dirigindo-se a Deus, disse: Se ao menos Ismael pudesse viver em tua presença. Deus, porém, disse: Na verdade, é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, uma aliança perpétua para a tua descendência. Atendo ao teu pedido também a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei fecundo e extremamente numeroso. Será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Mas quanto à minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, o filho que Sara te dará no ano que vem, por este tempo. Tendo acabado de falar com Abraão, Deus se retirou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 127. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutamos uma narrativa estruturada com o objetivo de dar um sentido próprio à circuncisão praticada em muitos povos. Deus apresenta-se a Abraão e pede-lhe para caminhar diante dele e a pertencer-lhe totalmente. A aliança com Deus não obriga apenas ao cumprimento de certas leis. Obriga, sobretudo, a pertencer-lhe, a ser povo de Deus. Abraão, prostrado diante de Deus, recebe a renovação da promessa de uma numerosa descendência. Deus muda-lhe também o nome.
de Abrão para Abraão, o que significa que o patriarca está completamente submetido a Deus. Dar nome a uma coisa ou a uma pessoa é tomar posse delas. O Senhor também muda o nome de Sarai para Sara. A partir de agora, ela é destinatária de uma bênção, em referência à sua fecundidade. A reação de Abraão a partir do versículo 17 é estranha, tendo em conta a solene prostração mencionada no versículo 3, mas testemunha o realismo da fé e da incredulidade que tantas vezes se alternam na caminhada do homem sobre a terra. O bom senso humano diz que Ismael pode ser o destinatário da bênção, dada a esterilidade de Sara e a idade avançada tanto dela como do marido. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A aliança está reservada ao filho do riso, Isaque, uma eloquente figura de Jesus, o verdadeiro filho da promessa, de quem Abraão se alegrou, na esperança de o poder ver um dia. Mas a figura de Ismael, filho de Agar, é uma afirmação da ação salvadora universal. Também para ele, Deus tem uma promessa de bênção, de fecundidade e de domínio real. Com respeito ao Evangelho, depois de apresentar Jesus como Messias da Palavra, no Sermão da Montanha, Mateus dá início a uma nova sessão, onde nos apresenta o Messias das obras, o taumaturgo que vai ao encontro daqueles que sofrem. Os milagres de Jesus são prova da verdade das suas palavras. O Evangelho de hoje apresenta-nos 3 milagres que aconteceram em Cafarnaum, onde Cristo teve a sua primeira casa durante a missão pelas povoações das margens do mar de Tiberíades. Jesus atua em favor de pessoas atingidas pela desgraça, sem se importar com as normas de precaução e defesa previstas na lei. Toca o leproso, entra em casa de um pagão, aperta a mão de uma mulher doente, pessoas marginalizadas pela sociedade hebraica do tempo. O leproso pede para ser purificado, pois sabia que a sua doença era considerada fruto do pecado e expressão de impureza legal. É por isso que Jesus manda o leproso ao sacerdote, que tem de verificar a cura. O gesto do leproso, que chama a Jesus Senhor e se prostra diante dele, significa simultaneamente reconhecimento da divindade e beijo da sua imagem. Não esqueçamos que este texto foi escrito depois da ressurreição e à luz do mistério pascal. Encontramo-lo noutras páginas de Mateus. Toda a Sagrada Escritura nos fala do coração de Jesus. Como dizia Santo Agostinho, toda a Escritura está cheia de Cristo. A Constituição Conciliar Dei Verbum garante: Deus dispôs sabiamente que o Novo Testamento estivesse escondido no Antigo e que o Antigo se tornasse claro no Novo. Os livros do Antigo Testamento, integralmente assumidos na pregação evangélica, adquirem e manifestam o seu significado pleno no Novo, que iluminam e explicam. Sendo assim, a primeira leitura de hoje fala da ressurreição do Senhor. Paulo, na carta aos Romanos, explica que Abraão, ao acreditar no anúncio do nascimento de Isaque, acreditou sem saber na ressurreição de Cristo, porque tanto ele como Sara eram velhos, quase mortos. Acreditou firmemente que Deus, de 2 seres tão avançados na idade, podia suscitar um filho, Isaque, que é promessa e profecia da ressurreição. Também o milagre referido no Evangelho é anúncio da ressurreição de Cristo. Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo: "Quero, fica purificado." O toque de Jesus no leproso, considerado pecador, impuro, capaz de tornar impuro quem com ele tivesse contato, ainda que inadvertidamente, é símbolo da paixão de Cristo. Jesus, ao fazer-se homem,
tocou a nossa lepra, apresentou-se à paixão como um leproso, como pecador. Em troca, pela sua morte e ressurreição, fonte de vida, curou-nos, purificou-nos ontológica e radicalmente. De fato, Ele é o Santo de Deus, que assumiu o nosso pecado e que apenas pela sua força realizou em nosso favor o que nos era impossível realizar. Se Jesus não estivesse em nosso favor, com a sua vontade de bem e de salvação para nos tornar santos, participantes da sua filial pureza e beleza, ser-nos-ia absolutamente impossível caminhar em integridade diante de Deus. Mas foi para isso que Ele veio ao mundo e morreu por nós. Resta-nos querer ser realmente purificados. Só na liberdade podemos ser curados dos nossos males, escolher o que é bom e fazer o bem. Só na liberdade podemos acolher os dons do Espírito, viver as bem-aventuranças, irradiar os frutos e os carismas do mesmo Espírito. Hoje a Igreja faz memória aos santos protomártires da Igreja de Roma. Na primeira perseguição contra a Igreja, desencadeada pelo imperador Nero depois do incêndio da cidade de Roma, no ano 64, muitos cristãos foram martirizados com atrozes tormentos. Este fato é testemunhado pelo escritor pagão Tácito e por São Clemente, bispo de Roma, na sua carta aos Coríntios. Deixemos de lado os exemplos dos antigos e falemos dos nossos atletas mais recentes. Apresentemos os generosos exemplos de nosso tempo. Vítimas do fanatismo e da inveja, aqueles que eram as maiores e mais santas colunas da Igreja sofreram perseguição e lutaram até a morte. Tenhamos diante dos olhos os bons apóstolos. Por causa de um fanatismo iníquo, Pedro teve de suportar duros tormentos, não uma ou duas vezes, mas muitas, e depois de sofrer o martírio, passou para o lugar que merecia na glória. Por invejas e rivalidades, Paulo obteve o prêmio da paciência. 7 vezes foi lançado na prisão, foi exilado e apedrejado, tornou-se pregoeiro da palavra no Oriente e no Ocidente, alcançando assim uma notável reputação por causa da sua fé. Depois de ensinar ao mundo inteiro o caminho da justiça e de chegar até os confins do Ocidente, sofreu o martírio que infligiram as autoridades. Partiu, pois, deste mundo para o lugar santo, deixando-nos um perfeito exemplo de paciência. A estes homens, mestres de vida santa, juntou-se uma grande multidão de eleitos que, vítimas de um ódio iníquo, sofreram muitos suplícios e tormentos, tornando-se desta forma para nós um magnífico exemplo de fidelidade. Da Carta aos Coríntios, de São Clemente I, Papa. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, dos santos protomártires da Igreja de Roma e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que consagrastes com o sangue dos mártires os fecundos primórdios da Igreja de Roma, dai que sua coragem no combate nos obtenha uma força inabalável e a alegria da vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.